Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vamos cantar, e a Jesus Cristo vamos adorar. Amigos, Deus abençoe a todos, glória a Deus. Olha só, hoje sexta-feira, dia de cura, dia de libertação, dia de mandar o mal embora. Daqui a pouco a gente tem a grande oração da fé e eu tenho certeza absoluta que Deus vai responder a nossa oração em nome de Jesus, tá bom? Eu quero convidar primeiramente você para fazer uma oração comigo. Antes de orar por qualquer pessoa, hoje eu gostaria muito que você orasse por você. Que você falasse com Deus a respeito do seu coração e de tudo que tem sucedido na tua vida para que Deus possa te abençoar, tá certo? Então entra agora na presença de Deus, busque a Deus, esqueça quem está do seu lado, imagine que você está num encontro pessoal e particular com Deus e creia que Ele vai te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Olhos fechados e o coração aberto. Pai, nós clamamos ao Senhor agora, venha nos visitar, venha nos atender. Nós queremos agora, Jesus, fazer um clamor especial com a certeza de que o Senhor nos abençoará. Pai, entra com o teu poder sobre a nossa vida, libertando, curando, Pai. Hoje uma oração personalíssima, não vamos orar por ninguém por hora, primeiro vamos orar por nós, para que o Senhor venha avivar a nossa fé, venha nos levantar, para que o Senhor possa nos erguer, Pai, nos fazer alcançar a tua bênção. Jesus, não podemos ficar caídos, prostrados, distantes, nós precisamos, Senhor, nos aproximar de Ti para poder receber a Tua bênção sobre as nossas vidas em o nome de Jesus. Oh Pai, nós Te adoramos, Te louvamos. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje Deus vai falar muito com você, eu creio. Eu quero, antes de começar a mensagem, que você veja esse testemunho de cura que Deus deu aqui na nossa igreja, um testemunho muito importante para a sua fé avivar. Depois a gente volta com a palavra, tá bom? Veja só. Sim. Desde ontem. Aonde estava doendo a cabeça da senhora? Estava na frente e atrás. Sim. Aí hoje de manhã ainda estava doente, eu estava sentindo muito sono. Eu não estava com sono, a oração foi tudo embora. Dor na perna esquerda, que o senhor falou que tá, já tem quase. Na perna esquerda também. Dor na perna esquerda. Que bênção, não é mesmo? Glória a Deus. Agora vamos para a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Pastor, por que o primeiro livro de Reis 19? A gente está estudando, pessoal, essa semana a respeito de, em tempos de crise, Deus continua sendo provedor. Eu comecei essa mensagem domingo, só segunda-feira que foi diferente, porque a gente está num propósito diferente, mas quarta-feira e hoje nós estaremos falando exatamente sobre isso, né? Sobre, em tempos de crise, Deus continuar sendo provedor das nossas vidas. Agora, vamos continuar falando do Elias, né? E o que a gente vai falar sobre o Elias, pessoal? Que, como eu comecei falando na quarta-feira, às vezes a gente tem que tomar cuidado para não deixar com que os tempos de luta impeçam-nos de lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Isso é importante. O Elias passou por um momento de crise, ele havia vindo de grandes vitórias. Enfrentou os profetas de Baal e venceu. Ele havia orado a Deus a respeito da chuva e Deus deu. Grandes vitórias ele havia conquistado através do poder da fé e da comunhão que ele tinha com Deus, mas ele recebeu uma ameaça por ele ser esse homem, vamos dizer assim, de Deus, que havia sobrevivido de pé, mesmo diante de todo mundo ter abandonado. Elias permaneceu firme. Levantou uma mulher nos caminhos de Elias, que era Jezabel. Jezabel era a esposa de Acabe, que era o rei daquela época. Irmão, se existia uma mulher perturbada, era Jezabel, ou mulher difícil. Essa mulher fazia tudo que era errado, servia aos deuses da promiscuidade, era uma mulher que não servia a Deus, não temia a Deus, uma mulher totalmente profana, e ali essa mulher, ela começou a perseguir o Elias, porque o Elias incomoda. A verdade é, irmão, que se nós estamos andando com Deus, a gente vai incomodar as trevas mesmo. Jesus, o tempo que ele esteve na terra, ele não agradou todo mundo. Por que não, pastor? Porque ele fazia o que era certo, e as pessoas que faziam o que era errado não concordavam. Aconteceu isso com Elias também. E aí o que acontece, irmão? Essa mulher pede a cabeça de Elias, diz que quer a morte do Elias.
E aí eu fico pensando, o Elias vai passar por uma crise agora, uma crise existencial, uma crise interna. É como uma pessoa que tem um complexo de inferioridade, é como uma pessoa que tem a síndrome do pânico, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, uma pessoa que tem uma autoestima que na verdade é baixa, ela não consegue acreditar nela, ela se olha no espelho, ela se vê feia, ela se vê gorda, ela se vê incapaz. Você tem que parar com isso. Por quê? Olha só, aqui no versículo de número 1, capítulo 19 de 1 Reis, verso 1, diz assim, ó: Acabe fez, a saber Jezabel, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então a Jezabel mandou avisar o Elias: avisa ele que amanhã, esse mesmo horário, vamos por horário que você está assistindo, não sei, mas imagina que fosse amanhã, sábado, nesse mesmo horário que você está assistindo agora. A pessoa olharia assim e ela disse: amanhã nesse horário, façam-me os deuses o que quiserem, se você não estiver morto, se eu não fizer com você exatamente o que você fez com os profetas de Baal. Olha só como ela era perversa, ela disse que ia matar o Elias. E um homem que era tão poderoso nas mãos de Deus, olha só, versículo 3: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Olha só, temendo, pois, Elias. A palavra diz: Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. O que leva um homem de Deus a temer? Sabe o que leva? O egoísmo. Como assim, pastor? A Bíblia diz: temendo Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Isso é sério, irmão. Às vezes a gente está deixando de salvar a nossa casa, a nossa família. Às vezes a gente está deixando de ajudar uma pessoa que precisa de ajuda por egoísmo próprio. A gente olha a situação e por pensar demais na gente, esquecemos que tem pessoas que dependem de nós. Vou até mais profundo. Pode ser que tem gente na tua casa hoje que está sofrendo. Por quê? Porque no dia que você devia ter pensado nela, você pensou mais em você do que nela. Talvez, ou a gente pode dar exemplos, hoje a gente tem visto nos noticiários, a pessoa nesse tempo de crise, ao invés dela pensar na outra, ela vai no mercado, compra tudo que ela tem que comprar e o outro que se lasca, né? O outro que fica aí perdido, ele que, vamos dizer assim, que se vire com os problemas dele. Tá vendo? Como muitas vezes o problema não está em volta da gente, mas dentro da gente. E aí o Elias, pessoal, um homem que era tão poderoso na mão de Deus, levantou para fugir. Mas aí continuou, olha só: levantou-se para salvar a sua vida, e se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Por que ele mesmo se foi ao deserto, pastor? Porque não era Deus que estava conduzindo. Era ele quem estava sendo dirigido. Ele deixou-se dirigir. O sentimento de tristeza, de medo, de pânico, ele deixou aquele sentimento dirigi-lo. Consequência, pastor, ele acabou no deserto. Irmão, todo mundo que anda fora da palavra de Deus termina no deserto. Deserto financeiro, deserto sentimental, deserto familiar, deserto espiritual, porque a pessoa sai, a mão de Deus está sobre ela e ela vive debaixo da mão de Deus. Quando ela peca ou quando ela se afasta de Jesus, é como se ela saísse debaixo da mão de Deus. Não é a mão de Deus que sai de cima, não. A mão de Deus continua no mesmo lugar. É a pessoa que sai debaixo da mão de Deus. Ela fica vulnerável, exposta à ação do diabo. E aí o que aconteceu, pastor? Ele foi para o deserto porque ele se conduziu por vontade própria. A Bíblia diz anteriormente para se salvar. Irmão, se eu ando fora da palavra de Deus, eu acabo no deserto. É por isso que muitas vezes hoje eu olho para a minha vida e eu estou no deserto. Mas por quê? Tomei decisão por conta própria, não consultei a Deus, não ouvi a Deus, fui egoísta, pensei só em mim, acabei no deserto. É assim que aconteceu com Elias. Ele foi para o deserto. Tempo de crise, irmão, de luta mesmo. Essa luta aqui do Elias já não era uma coisa externa, não era um problema com o Estado, com o país, com o mundo, não era uma pandemia. Era um problema interno, mas era uma crise. Talvez você está enfrentando isso, você está debaixo dessa crise. E o que aconteceu, pastor, com Elias? O Elias, ele foi para o deserto, irmão. Não vá para o deserto. Não se dirija fora da palavra de Deus, senão você vai terminar num lugar ruim. Mas aí, olha só, ele foi... Versículo, continuando ainda, né? Foi para o deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. O que acontece, pastor? Quando eu estou em crise, irmão, e eu deixo o medo falar mais alto do que o poder de Deus na minha vida, eu termino no deserto e caído. O Elias não estava de pé, ele estava caído. Achou um pé de zimbro, deitou-se e pediu no seu ânimo a morte.
Irmão, se você está pedindo a morte, talvez você pode estar aí hoje assim, pensando em se matar. Deixa eu te falar uma coisa, isso tudo é ausência de Deus na sua vida. Se você se envolver, pastor, mas eu não vejo saída, porque você não está olhando para Jesus. Uma certa vez um homem disse, quando eu olho para mim eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Se você for até Jesus, irmão, você será salvo por Ele. Se você andar com Jesus, essa tristeza que tem te dominado, ela vai embora, porque na presença de Deus existe abundância de alegria. Pastor, mas eu não consigo. Consegue. Se você for até Ele, você consegue. Dá uma chance para Jesus abençoar a sua vida, trabalhar por você. Olha que coisa séria, no deserto você fica caído, irmão, sozinho, não tem ninguém para te ajudar. Talvez você se sente assim, pastor, ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão. É verdade, porque você foi para o deserto sozinho. Você tem que voltar para o centro, para a presença de Deus. Você tem que voltar para o lugar onde Jesus está. E aí o anjo veio com toda misericórdia, como Deus está sendo misericordioso hoje de falar com você também. Essa palavra, o anjo veio e falou para ele, levanta-te e come. Sinal de que ele estava caído e estava fraco, sem comer. Pastor, o que eu tenho que comer? A palavra de Deus. Você não pode comer outra coisa. Tem gente que come a ideologia do homem, tem gente que come, pastor, porque a filosofia, não, pastor, porque o fulano de tal. Irmão, esqueça tudo. Olhe para a palavra. A única coisa que você tem que se alimentar é da palavra de Deus. O que o homem pensa, o que o homem deixa de pensar, não muda a tua vida. O que muda a tua vida é você olhar para a palavra. O Elias, ele foi lá e aí o anjo veio e falou, levanta e come. E ele olhou e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre a pedra, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E voltou a segunda vez o anjo e lhe disse, e tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Pastor, o que é isso? Os seus dias não acabaram. Você está me assistindo, talvez pensando, pastor, o que vai ser de nós no meio dessa pandemia? Não vai ser nada, irmão. Vai ser que você vai passar e você vai testemunhar isso amanhã. Você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, para muitas pessoas lá na frente, aquilo que Deus vai fazer. O Elias achou que era o fim, mas não era. Talvez você está pensando que é o fim, mas não é o fim. Jesus tem muita coisa ainda para fazer na tua vida. Uma frase que Deus me deu, eu nunca esqueço. Tudo que você já viveu até hoje não é nem mesmo a metade daquilo que Deus ainda tem para você.